Olá, eu sou a professora Zilmar Albuquerque, professora de Física, e vamos dar início a mais uma aula. Hoje vamos dar continuidade a mais uma iniciação à cinemática, parte 3. Agora vamos ver um pouco sobre a variação de espaço e deslocamento escalar. E para falar um pouco sobre isso, vamos lembrar de alguns conceitos relacionados a espaço, como a posição, que a posição é um lugar em que um corpo se encontra, certo? E o tanto que esse corpo percorre, que esse corpo anda, nós podemos chamar de variação do espaço. Ou posição, variação da posição. Então, essa variação do espaço seria o delta S. E essa posição nós podemos representar por S, na física, certo? Então, nessa imagem aqui nós temos uma partícula que ela se desloca, digamos, de uma posição T1 para uma posição T2. Então, durante esse deslocamento, houve uma variação do espaço, certo? Que, como eu falei, nós vamos representar por delta S. Então, desse ponto inicial zero, nós tivemos um espaço inicial, que vai até quando a partícula T1, quando ela está em T1. Depois, nós temos um espaço final, que seria do ponto inicial zero até onde a partícula se encontra agora, que ela se encontra no espaço T2, certo? Então, para nós descobrirmos o tanto que essa partícula se deslocou, para descobrirmos a variação do espaço, nós vamos fazer a variação do espaço, que seria ΔS, igual ao espaço final, que é o S2, menos o espaço inicial, que é o S1, certo? E com isso nós vamos descobrir a variação do espaço. Vê o tanto que essa partícula se deslocou, correto? Então, essa variação do espaço como eu falei, é o espaço final menos o inicial. E se a partícula movesse no sentido da trajetória, S2, S2 ele será maior que S1 e, portanto, essa variação do espaço ela será positiva. Vai acontecer o contrário se, por exemplo, essa partícula ela se mover no sentido contrário ao da trajetória, S2. Então, esse S2 ele será menor que S1 e assim será negativo. Agora vamos ver um pouco sobre a distância percorrida. Que essa distância percorrida é toda a distância que foi percorrida em um trajeto, certo? Então, aqui, essa distância percorrida é uma grandeza que informa o quanto a partícula percorreu entre dois instantes, devendo ser calculada sempre em valor absoluto. Então, é preciso considerar dois casos. O primeiro caso é que a partícula ela se desloca sempre em um mesmo sentido. O segundo caso é que a partícula inverte o sentido de seu movimento, certo? Mas agora vamos entender a diferença entre esses dois casos. Então, nesse primeiro caso, essa partícula desloca-se sempre em um mesmo sentido, como nós podemos observar nessa imagem aqui. Essa primeira imagem, o movimento da partícula está para a direita, e nessa segunda imagem é o contrário, o movimento dessa partícula está para a esquerda. Então, nessa primeira imagem, o delta, que é a variação do espaço, é positivo. Já na segunda imagem, a variação do espaço é negativa, porque a partícula está se movendo para o sentido contrário, que é o esquerdo, certo? Então, aqui a distância percorrida é igual ao módulo da variação do espaço. Nesse segundo caso, a partícula ela inverte o sentido de seu movimento.
Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos calcular, ou seja, somar os módulos da variação de espaço, da distância percorrida entre essa partícula. Então, isso vai ser a variação do espaço da ida com a variação do espaço na volta. Então, os dois têm que estar em módulo. Então, vai ficar da seguinte forma. Vai ficar distância percorrida igual ao módulo da variação do espaço dessa partícula na ida, mais a variação do espaço dessa partícula na volta. Tudo isso em módulo, correto? Velocidade escalar média. Entre dois instantes é a variação de espaço ocorrida em média por unidade de tempo. Então, aqui vai ser a razão da variação do espaço pela variação do intervalo de tempo, certo? Então, nós vamos pegar a velocidade média igual a variação do espaço dividido pela variação do tempo. Então, aqui nós temos a variação do espaço, que seria um espaço inicial menos um espaço final. E o mesmo vai acontecer com o tempo. Então, nós vamos ter um tempo inicial e um tempo final, correto? Agora, vamos ver um exemplo. Um automóvel partiu às 6 horas da manhã de uma cidade situada no quilômetro 10 de uma rodovia. Seguindo por essa rodovia, esse automóvel chegou às 10 horas ao seu destino, que era outra cidade situada no quilômetro 250. Analisando esses dados, concluímos que a variação de espaço do automóvel foi de 240 km. Então, aqui nós temos duas variações de espaço, que é a variação final e a variação inicial, que seria a posição do carro no quilômetro 10, que seria a posição inicial, e a posição final do carro no quilômetro 250. Então, aqui nós vamos ter 250 menos 10, que isso vai dar 240 quilômetros. Então, aqui nós temos essa variação do espaço. Agora, vamos descobrir a variação do tempo, que ele disse que inicialmente esse carro partiu às 6 horas da manhã e chegou às 10 horas ao seu destino. Então, o tempo final é o 10 e o tempo inicial é o 6. Então, 10 menos 6, 4. Então, 4 horas. Assim, nós podemos afirmar, em média, que a variação do espaço foi de 60 km por hora, porque essa grandeza ela é denominada a velocidade escalar média. Então, é só nós pegarmos a posição inicial e final do carro, aqui na questão, e também a variação do tempo. Com isso, nós vamos dividir a variação do espaço pela variação do tempo e nós conseguimos descobrir a variação do espaço, certo? Essa variação média, correto? No exemplo anterior, nós vimos que a velocidade média foi de 60 km por hora, mas isso também não significa que esse automóvel ele percorreu necessariamente esses 60 km em cada hora. Pode ser, por exemplo, que na primeira hora de viagem ele tenha percorrido 80 km, na segunda hora 50 km e assim por diante. Então, por isso, dizemos que, em média, ele percorreu 60 km em cada hora. E também com relação à unidade de medida de velocidade, note que eles correspondem sempre a um quociente de unidade de comprimento por uma de tempo, certo? Assim, no sistema internacional, nós temos que a unidade V igual a unidade S dividido pela unidade T. Então, essa unidade da variação de espaço ela é dada em metros e a unidade da variação de tempo tem que ser em segundos, certo? Então, concluímos que a velocidade
no sistema internacional é o metro por segundo, certo? E frequentemente também usamos a unidade quilômetro por hora, certo? Então, quando a questão nos foi dada em quilômetros por hora, para transformarmos em metro por segundo, nós vamos dividir por 3,6. E quando está em metros por segundo e temos que transformar em quilômetros por hora, é só multiplicar por 3,6, certo? Como nós vimos na questão anterior, nós tivemos uma variação de espaço durante o intervalo de tempo com o automóvel, certo? E com isso nós conseguimos determinar sua velocidade escalar média. Mas se pararmos para observar, esse resultado ele não nos permite saber como foi o movimento em diferentes instantes desse intervalo, certo? Então, de fato, depende das condições de trafego e do comportamento do motorista, para nós entendermos, né, o que aconteceu durante todo esse trajeto. Então, o automóvel ele pode ter corrido mais em alguns instantes e também pode ter corrido menos em outros instantes. Então, isso depende, como eu falei, do motorista, das condições do trafego. Isso quer dizer que o velocímetro do automóvel, isto é, o seu medidor de velocidade, certamente indicou valores diferentes em diferentes instantes. Então, com isso, nós chegamos à velocidade instantânea, que essa velocidade instantânea, ela é o valor indicado pelo velocímetro em um certo instante, é o valor absoluto da velocidade escalar instantânea do automóvel nesse instante. É essa velocidade que nos faz conhecer de fato o movimento no decorrer do tempo, certo? Obrigada e até a nossa próxima aula.